Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Só até aqui. Louvado seja Deus pela sua infinita graça, bondade e misericórdia. Louvado seja aquele que vive e reina para sempre. O que é que significa a Santa Ceia individualmente para cada um de nós? O que significa a Santa Ceia para você? O que significa para a igreja? É muito importante entendermos o que a ceia significa. Só assim celebramos a Santa Ceia, dando-lhe o valor que ela tem, e não simplesmente achando que a Santa Ceia é apenas uma lembrança, uma comemoração da morte de Jesus. Quero realmente lhe informar que é muito mais do que isso. Gostaria que você agora, nesse tempo, você desse esse tempo precioso que você tem para aprender a palavra de Deus. Então, não converse, não saia do seu lugar desnecessariamente, dê atenção à voz de Deus. Deus fala através da sua palavra. E se nós não aprendermos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar, nos tornamos ignorantes, aqueles religiosos ignorantes, que não sabem nada da palavra, vivem no achismo, vivem no eu acho que é assim. Quero salientar que não é bem assim que funciona. A palavra de Deus não funciona por aquilo que nós achamos, e nem por aquilo que nós queremos. Nós devemos nos adequar à palavra. Então, nessa manhã, nós vamos ver os 3 aspectos da Santa Ceia. O aspecto da Santa Ceia no passado, o aspecto da Santa Ceia no presente e o aspecto da Santa Ceia no futuro. O que acontecerá no futuro com a Santa Ceia?
qual o significado da Santa Ceia hoje no presente e o que a Santa Ceia representou quando ela foi constituída. Quando Paulo disse assim, na noite em que o Senhor foi traído, eu recebi dele. Então, a Santa Ceia, ela tem passado, presente e futuro. E é sobre isto que nesta manhã nós vamos realmente ministrar, sobre os aspectos da Santa Ceia. Em primeiro lugar, a Santa Ceia, ela tem uma simbologia muito profunda. O que a Santa Ceia simboliza? A Santa Ceia simboliza um banquete. Repita comigo, a Santa Ceia simboliza um banquete. Mas não é um banquete que nós oferecemos a Deus. Aqui há uma diferença muito grande que precisa ser entendida. Por favor, olhe para mim e entenda o que eu estou nesta manhã pregando para a sua vida, para o seu espírito, para a sua alma. Entenda. A Santa Ceia, ela simboliza um banquete. Mas não é um banquete que é oferecido por nós. É um banquete que é oferecido por Deus. Deus nos oferece este banquete. Então, é um privilégio excepcional participar da ceia. Uma outra coisa que precisa estar bem clara na nossa mente é que a Santa Ceia, ela não salva. Que maravilha, ela não salva, não tem poder salvífico, pois o Salvador é Jesus. Quem salva é Jesus, mas a Santa Ceia condena. Ela condena, ela tira do céu. Ela não bota, mas tira. Então não devemos banalizar. Jesus nunca banalizou nada. É importante saber, aprender, conhecer verdadeiramente o que é a Santa Ceia. Então, eu já estou nesta manhã chocando a sua vida, dizendo que a Santa Ceia é um banquete. Mas não é um banquete que nós oferecemos. É um banquete que Deus nos oferece. Ele nos oferece. Então, nós temos o privilégio de participar do corpo e do sangue de Jesus. Diga comigo, eu tenho o privilégio de participar do corpo e do sangue. Todos nós que estamos aqui nesta manhã, nós fomos privilegiados. O mundo não tem o privilégio de participar deste banquete. E nós temos. O mundo não faz parte desta liturgia e nós fazemos. O mundo não faz parte desta graça e nós fazemos. Então, eu e você, nós somos privilegiados. Quando realmente ouvirmos, alguém dizer bem assim, tem Santa Ceia. Glorifique a Deus por isso, porque você está tendo o privilégio de participar de um banquete excepcionalmente maravilhoso, que é o banquete espiritual da Santa Ceia. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga que oportunidade maravilhosa nós temos nesta manhã de cear. Para quem não sabe, cear é comer. Cear é participar de alimentos, é comer, é banquetear. Então, nós temos o privilégio nesta manhã de banquetear do pão e do vinho.
Nós temos o privilégio, nesta manhã, de comer o pão e beber o sangue, que simboliza o vinho. Mas não é só isso. A outra simbologia é que a Santa Ceia é preparação. Fala comigo, preparação. Então, nós estamos aqui dentro de uma simbologia que nos preparará ao arrebatamento. É uma preparação para o arrebatamento. Uma outra preparação é a preparação da noiva. A noiva está sendo preparada. A noiva está sendo ornamentada, como diz o livro do Apocalipse. Todas as vezes que ceamos, também recebemos do Senhor, através do Santo Espírito, a preparação. Estamos nos preparando para a núpcia ou para as bodas. Repete comigo, diga: eu, como igreja, como corpo, estou me preparando para as bodas. O que é isso? Para se casar com Jesus. Para se casar, é o casamento da igreja com Cristo, que acontecerá logo em seguida após o arrebatamento. Então, temos que valorizar, não é? E valorizar muito bem. Por quê? Porque tem alguém que está nos ornamentando. Fala comigo, diga: o amigo do noivo está ornamentando a noiva. Quem é o amigo do noivo? É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está preparando a igreja para as bodas, para o matrimônio de Cristo com a sua igreja. Nos tempos de Jesus, antes do nascimento de Cristo, Maria foi visitada por um anjo, e o anjo disse: salve a agraciada, e disse para ela que ela seria mãe. Mas Maria estava comprometida, estava noiva de José. Como é que se dava o noivado, o pré-matrimônio naquela época? E você precisa entender isso para você entender também a simbologia da Santa Ceia. Naquela época, por que o anjo teve que falar com José? Porque José estava noivo de Maria. E como é que era o noivado naquela época? José ia até os pais de Maria e era realmente formalizado o noivado. Tenho interesse, vou me casar com Maria. E voltava para casa. José voltava para casa e ele não ia toda semana lá ver Maria. Aliás, ele não ia nunca. Ele só haveria de ver Maria agora no dia do casamento. Então, não havia realmente, na cultura da época de Jesus, não havia esse noivado como nos dias de hoje, que é mais para se atrair sexualmente do que realmente se preservar. Naquela época se preservava muito mais sexualmente e se resguardava para o sexo no dia do casamento. A festa de casamento durava 7 dias, então era 7 dias de lua de mel. Então era uma reserva que se fazia de energia e coisas mais para poder realmente no casamento consumar o casamento com um ato sexual. E não como hoje, que as pessoas já vão ao altar para serem abençoadas depois que já praticaram o sexo. Então José não ia visitar Maria. Não podia visitar Maria. A lei não permitia que fizesse isso. Então,
o que é que José fazia? José constituiu um amigo, chamado amigo do noivo. Então, era o amigo do noivo que ia na casa da noiva, saber como a noiva estava e levar notícias do noivo. Então, o amigo do noivo chegava para Maria: José está bem, como é que você está? O casamento está se aproximando. Mas havia um detalhe especial. Cada vez que o amigo do noivo ia até a noiva, ele tinha que levar um presente. E esse presente era uma doação do noivo. O noivo falava para o seu amigo: vai visitar minha noiva, vai saber como ela está e dá-lhe esse presente aqui. Aqui está o meu presente para minha noiva, então eu quero que você veja, converse com ela, saiba como ela está, leve notícias minhas. Então o noivo ficava sabendo da noiva pelo amigo, e a noiva ficava sabendo do seu noivo pelo amigo do noivo. E cada vez que o noivo mandava o seu amigo visitar a sua noiva, ele levava um presente em nome do noivo. Escuta-me, por favor. E a noiva tinha que lhe dar um banquete. Porque ela fazendo o banquete e o amigo do noivo participando daquele banquete, era como se o noivo estivesse participando daquele banquete também. E o que isso tem a ver com a Santa Ceia? Tudo. O noivo está ausente. O noivo é Jesus. O Espírito Santo é o amigo do noivo e que está adornando a noiva, trazendo informações do noivo e está levando informações da noiva para o seu noivo. Então, tem o banquete, tem as informações para em breve ter as bodas. Você entendeu? Conseguiu pegar? Quem pegou, diga amém. Você entendeu a simbologia? Então, a Santa Ceia não é qualquer coisa, meu irmão. Não é algo vulgar. Não é algo que você participa se quiser participar. Aquele que não tem prazer na Santa Ceia, ele não tem prazer em salvação, ele não é salvo. Ele não é liberto. E o conhecimento vem para nós termos luz. Luz. A Santa Ceia não é aquilo que eu penso que é. Não é aquilo que as religiões me dizem que é. A Santa Ceia, ela tem simbolismo, a Santa Ceia, ela tem ensinos, a Santa Ceia tem ordenança, a Santa Ceia é um memorial eterno. Sabe o que quer dizer um memorial eterno? Quer dizer algo que nunca vai se acabar. O que representa a Santa Ceia no passado? Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele realmente escreveu o seguinte: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Por que foi que Paulo escreveu isso? Paulo, ele não copiou isso de evangelho nenhum. Paulo tem realmente a questão da ceia por revelação. Deus revela a Paulo como deve ser a ceia, como a ceia deveria ser celebrada. Paulo ainda não tinha tido realmente com Pedro, com Tiago, com João. Paulo não tinha para se orientar o livro de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João.
nenhum evangelho ainda havia sido escrito. Então, Paulo tem uma revelação da ceia. A ceia, para Paulo celebrar, ele celebra porque o Espírito de Deus, o Senhor Jesus, lhe ensina. Então, ele diz, eu recebi do Senhor. Eu ensinei para vocês o que eu recebi do Senhor. Eu recebi uma revelação. O Senhor veio a mim e me falou da ceia. Instituiu a ceia. Depois que ele se une e reúne-se com os apóstolos, ele fica sabendo como foi que Jesus celebrou a ceia naquela noite. E foi a primeira e última Santa Ceia celebrada por Jesus aqui na terra. Observa. Então a Santa Ceia no ministério de Paulo vem por uma revelação. No ministério dos apóstolos vem por um modo presencial. Os apóstolos viram, participaram, viu a forma de Jesus instituir a ceia e receberam a ordem de Jesus para dar continuidade. Já Paulo tem uma revelação. O Espírito do Senhor vem até Paulo e revela-o a respeito da ceia. Então é um memorial. Paulo diz, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória de mim. Fazer isto em memória de mim é mais do que lembrar. Há uma diferença da palavra em memória e in memoriam. Em memória não é lembrar de quem morreu. In memória é lembrar de quem morreu. É fazer uma placa, como se fazem lá no cemitério, e colocar o nome, lembrando que ali estão os restos mortais de fulano. Mas em memória, aquele que morreu e ressuscitou, ele está presente. Você entendeu? Então Jesus se faz presente na Santa Ceia. Em memória não quer dizer que ele está morto. Em memória quer dizer que ele está presente. In memoriam. In memoriam é lembrando a pessoa que morreu. Se escreve de formas diferentes. Em memória e in memoriam. Uma palavra latina que significa lembrança de quem já morreu. Quando Jesus diz, fazer isto em memória de mim. Em memória de mim. Ele não está pedindo para você celebrar a morte dele. Ele não está pedindo para você lembrar a morte dele. Ele está dizendo que ele está presente neste banquete e que é ele que vai servir para nós graça, misericórdia, poder, unção, saúde, bênçãos. Então, em memória, diga comigo, em memória é ter a real presença de Jesus. Vão comemorar dentro de poucos dias aí a Páscoa, a morte de Jesus. Nós não estamos comemorando a morte de Jesus na Santa Ceia. Nós estamos comemorando a nossa vitória, por isso estamos num banquete, estamos numa celebração, porque estamos a comemorar a vitória que nos foi dada através da sua morte e através da sua ressurreição. Não se trata em comemorar alguém que está morto. Eu não estou comemorando, eu estou celebrando juntamente com ele a minha vida,
a minha nova vida que Ele me deu e está nele. Nós estamos vivos, espiritualmente vivos, por causa do sacrifício de Jesus, e estamos vivos com Ele. Amém? Entenda. Nós devemos estar sempre lembrando que Jesus viveu, morreu, ressuscitou. Diga comigo, Jesus viveu, morreu, ressuscitou. Hoje Jesus está à direita do Pai e é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é qualquer coisa. Então, não estamos num banquete que é oferecido por alguém insignificante. Não. É uma convocação do Rei dos Reis. É uma convocação do Senhor dos Senhores. É uma convocação daquele que vive e reina para sempre. Se eu não entendo quem é Deus, se eu não entendo quem é Deus, eu não posso ter o verdadeiro Deus na minha vida. Então eu tenho que entender. Eu não estou em uma programação da igreja missionária apacentar. Eu estou numa convocação do Senhor. Todas as vezes que vocês fizerem isso, façam em memória de mim. Faça sabendo que eu estou presente. Alguém já deve ter dito, né? Até mesmo, né, em algum lugar que você foi e até participou da ceia por lá, estamos aqui para comemorar a morte. Comemorar a morte? Estamos aonde? Num velório? Num cemitério? Aonde estamos para comemorar uma morte? Só se comemora a morte no lugar dos mortos. Lá no cemitério, quando as pessoas vão no dia 2 de novembro e ofertam flores, vela, é in memoriam. In memoriam. Mas aqui não é in memoriam. Aqui é em memória. Ele morreu, mas vivo está. E está aqui presente nesta manhã. A segunda coisa que a Santa Ceia representa no passado é ações de graça. Diga comigo, eu não estou aqui por meus méritos. Eu estou aqui pela graça. Se Jesus não tivesse se oferecido como um sacrifício vivo, agradável a Deus, nós estaríamos mortos, condenados. Mas Cristo nos ressuscitou. Você já reviveu. Amém? Você entendeu? Você estava morto em pecado. Você estava morto lá no lamaçal do pecado, nas suas bebedeiras, sei lá. De onde você saiu, você sabe de onde você saiu. E lá onde você estava, se na idolatria ou em qualquer outro lugar, você estava morto espiritualmente. Nós estávamos mortos espiritualmente. Mas o sacrifício de Jesus nos trouxe vida e nós fomos transportados para o reino do seu amor. Quando fala de ressurreição, não fala-se só de ressurreição de corpo. Mas aquele que estava morto em pecado, ele já reviveu. Nós já estamos vivos para Cristo. Diga comigo, eu hoje, depois de ter sido tirado da condenação eterna, eu estou vivo. Tudo bem?
Então, todos os méritos pertencem a Jesus. Ei, escute! A Santa Ceia, ela nos leva a refletir quem éramos e por que estamos aqui. Você não está aqui pelos seus méritos. Você não está aqui porque nunca fumou. Você não está aqui porque nunca bebeu. Você não está aqui porque você nunca fez nada de errado. Você está aqui por causa da misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor te alcançou. Você pode até ter nascido num lar evangélico e dizer: eu nunca me prostituí, eu nunca bebi, eu nunca fiz isso. Mesmo assim, você foi tirado da condenação eterna. Mesmo sem nunca ter bebido, mesmo sem nunca ter matado, mesmo sem nunca ter realmente dito, né? Não, eu sou uma pessoa que não preciso de nada, não preciso me arrepender. Você foi tirado da condenação eterna. Jesus nos tirou da condenação eterna. Todos estavam destituídos da glória de Deus. Todos mereciam uma coisa só: lago de fogo. Todos. Mas através da crucificação e da ressurreição de Jesus, nós recebemos de graça, fala comigo, de graça, a vida eterna. E a Santa Ceia nos faz refletir e sermos gratos a Deus por isso. A propósito, você já agradeceu a Deus pela sua salvação? Você já reconheceu o que Deus é na sua vida? Você já reconheceu que se não fosse a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor, não estaríamos aqui, mas estaríamos totalmente perdidos, como muitos estão? A Santa Ceia representa gratidão. Amém? Grato pela salvação, grato pela libertação, grato pela cura, grato pelo nome escrito no livro da vida, grato por ser uma pessoa tão antissocial, por ser uma pessoa tão ruim no mundo, grato por ser uma pessoa realmente tão complicada, tão difícil, mas hoje, livre para adorar a Deus e ser uma pessoa transformada. Isso não nos custou nada, mas a Jesus custou a vida dele. Dá para você entender? Que a sua alegria, o seu bem-estar, a sua satisfação custou a vida de Jesus, custou o sacrifício de Jesus, custou Jesus realmente ter se humilhado, descido do céu, se tornado carne, viver entre homens pecadores, amar e se dar de uma maneira tal, para quê? Para que no dia da Santa Ceia, eu realmente ache por bem ficar na minha casa. Vou ganhar o quê participando da Santa Ceia? Vou ganhar o quê? Se você não tem prazer de participar da ceia, você não tem prazer de ser crente. Posso repetir? A pessoa que não tem prazer de estar na Santa Ceia, não tem prazer de ser crente. A pessoa que realmente coloca coisas no lugar da Santa Ceia, prioriza coisas no lugar da Santa Ceia, prioriza mais a sua própria vida do que a vida de Cristo, aquilo que Cristo fez. As informações que o amigo do noivo leva não são boas. O Espírito Santo está aqui. E é o Espírito Santo que é o amigo do noivo. É o Espírito Santo que diz para a noiva: emagrece,
Tira essa gordura do orgulho da tua vida, porque o orgulho faz a pessoa ficar obesa, espiritualmente obesa, incha. E o Espírito Santo não quer apresentar uma noiva com rugas e com máculas ao seu noivo. O amigo do noivo está trabalhando para nos preparar para o dia das bodas, para o dia do arrebatamento da igreja. Amém? Você pegou alguma coisa? Aleluia. Então devemos ser gratos. Gratos até pela ressurreição de Cristo. Senhor, te agradeço porque o Senhor ressuscitou só por mim. Você acha que Jesus ressuscitou? Por quê? Por que ele ressuscitou? Para que ele ressuscitou? Para quê? Por amor a quem? Pelo posto dele no céu? Para mostrar aos anjos que ele é poderoso? Não, ele ressuscitou por nós, para que não ficássemos sós, para que tivéssemos a sua companhia, para que lhe amasse, pelo menos um tanto quanto ele nos ama. Já que não podemos amar na mesma proporção, mas podemos doar para o nosso Deus o nosso amor, a nossa gratidão, o prazer dele ter nos salvado, o prazer de servi-lo. Ah, irmãos, precisa-se verdadeiramente, examinar as Escrituras, entender os porquês e os praquês das Escrituras, e não simplesmente achar que Deus, Ele é Deus, e por ser Deus, Ele tem que nos abençoar, nos favorecer. Não. Se dê ao luxo de estar num banquete de Deus nessa manhã. Se dê ao luxo de ser grato pelo que Deus fez. Se dê ao luxo por estar num banquete dele e com a presença dele. E olha que é um banquete que os anjos não participam. Eu tenho que entender, meu Deus, eu tenho o privilégio de participar do corpo e do sangue de Jesus. Os anjos não. Os demônios nunca vão participar disso. Os anjos não participam. Mas eu e você temos o privilégio de participar. É a gratidão, é a reverência, é estar impregnado dentro do coração o reconhecimento do que Jesus fez. Ele me salvou, Ele me libertou, eu estou alegre, eu estou feliz, eu sento na mesa dEle para comer aquilo que Ele de melhor me oferece. Aleluia! Sabe o que há de melhor que o Senhor nos oferece? É o seu corpo e o seu sangue. Quem não bebe e não come, não tem parte com Ele. Então, no primeiro aspecto, a Santa Ceia no passado, ela representa um memorial. A Santa Ceia representa ações de graças. Amém? O reconhecimento. Todas as vezes façam isso em memória de mim, em reconhecimento. E eu tenho total convicção que nós sabemos que Jesus está presente. A Bíblia diz que quem participa indignamente, sabe, participa por participar. Porque pecado não impede a pessoa de participar da ceia. Mas o não ter o reconhecimento, o não saber o que é a Santa Ceia na vida, isso causa realmente o que a Bíblia diz, indignação.
Aquele que participa indignamente, ele participa para a sua própria condenação, não discernindo. Olha o que a Bíblia fala, não discernindo, não é dizendo, não, você vai ser discriminado, você vai ser realmente punido, porque você pecou. Não, não discernindo, presta atenção, não discernindo o que Cristo fez. Repete comigo se você puder. Diga: o que Jesus fez foi algo muito sublime, muito grande. Não foi algo pequeno, não. Ir até o Gólgota, ficar pendurado numa cruz, não foi algo pequeno, não. E depois, por amor a mim, amor a você, ressuscitar, para depois que ressuscitar, ainda permanecer conosco. É muito amor, amado, é muita gratidão, é ser verdadeiramente Deus. Amém? Seria muito confortável da cruz ele desaparecer e ir para o céu, e nunca mais colocar os pés aqui, e nem enviar Espírito Santo nenhum, e deixar eu e você à mercê de nós mesmos, e dizer agora, quer ser salvo? Se vire, mas não vai ter Espírito Santo, não vai ter a palavra, não vai ter a minha presença, e nós temos a presença dEle, temos a palavra dEle, temos Ele conosco. Todas as vezes que nos reunimos para cear, devemos reconhecer e valorizar o que Ele fez por nós. Amém? E volto a dizer, Ele não fez qualquer coisa. Falem, diga, Jesus não fez qualquer coisa por mim. Vamos aplaudi-lo? O que a Santa Ceia representa no presente? Duas coisas também a Santa Ceia representa. A primeira, a Santa Ceia representa comunhão com Cristo. Fala comigo, comunhão com Cristo. Todos nós que estamos aqui temos comunhão com Ele. Alguns não vieram nessa manhã, mas virão à noite. Mostra comunhão com Cristo. Jesus morreu, ressuscitou para que eu e você tenhamos comunhão com Ele. Deus não é um Deus de inimizade. Deus é um Deus de amizade. Deus é um Deus de comunhão. Deus é um Deus de parceria. Você entende? Deus não é um Deus que quer ser visto e adorado apenas nas nossas necessidades. Ele quer sim que o adoremos na nossa necessidade ou não. Não importa a nossa situação e nem as nossas circunstâncias. Devemos estar na sua comunhão. Amém? Então, diga, a Santa Ceia representa comunhão com Cristo. A oração sacerdotal de Jesus disse, Pai, eu quero que eles sejam também um com os outros, assim como eu sou um contigo, e eles sejam um conosco. Diga comigo, a comunhão da ceia estende-se à comunhão com Cristo e à comunhão com o corpo. É um grande banquete, é uma grande família, todos se conhecem, todos pertencem à mesma família, e estamos reunidos para comer.
do corpo e do sangue de Jesus. Vamos comer e beber o banquete que ele ofereceu. Não é o banquete que a igreja oferece. Não é o pedacinho de pão que foi manipulado, cortado, produzido pelo diaconato da igreja. Não, isso tem um valor muito grande. O valor simbólico, o valor representativo, que trata-se de algo que Jesus está nos servindo. Não é o diaconato que está apenas nos servindo. Quem já nos serviu do seu corpo e do seu sangue há muito tempo foi Jesus. E ele disse sempre: façam isto em memória de mim. Façam isto na minha presença. É isso que representa em memória de mim. Façam isto na minha presença. Amém? Diga comigo, diga: a ceia representa comunhão com Cristo, comunhão com o corpo. João 17, 23, está escrito: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amastes a mim. Diga: o mesmo amor que Deus teve por Jesus, tem por nós. Eu não entendo se você está me entendendo. Porque se você estiver verdadeiramente entendendo, você não ficará calado sem se expressar. Poderia Deus até amar Jesus mais do que a nós. Mas Jesus disse e pediu ao Pai: ame-os da mesma maneira que tu me amas. Ame-os com o mesmo peso, com a mesma quantidade. Irmãos, isso é muito nobre, isso é muito extraordinário. Um ser como Deus, um ser como Jesus, se humilhar a viver em nosso meio, se rebaixar a ter como povo seu, nós, podendo ele acabar com tudo, podendo ele recomeçar tudo de novo, fazer de outro modo, fazer outros seres. Entretanto, o amor de Deus é tão grande por nós, que na mesma proporção que ele ama Jesus, ele nos ama. E isso foi um pedido de Jesus. O que a Santa Ceia representa no presente? Diga comigo: um pacto de sangue. Olha o que está escrito. Versículo 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto. É o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amém? Diga comigo, diga: eu tenho um pacto de sangue com Jesus. Você quer entender o que é um pacto de sangue? Um pacto de sangue é muito mais do que uma assinatura com firma reconhecida. Muito mais. Muito mais. Como é que era feito o pacto de sangue? O pacto de sangue era feito assim. Cortava-se o dedo e ali pingava algumas gotas dentro do vinho e dava para a pessoa beber. Beba. Ela bebia. E aí era dito: olha, esse pacto não pode ser quebrado.
Um de nós dois que quebrar o pacto morre. Porque você tem dentro de você agora o meu sangue. Ô querido, toda Santa Ceia colocamos o sangue de Jesus e colocamos dentro de nós. Renovamos toda a Santa Ceia o pacto de sangue. E esse pacto que Jesus fez, ele não requereu o teu sangue, nem o meu sangue. Nesse pacto, ele doou o sangue dele. Ele selou o acordo com o sangue dele. Não quebre esse pacto. Esse pacto é eterno. Você entende? Está entendendo, igreja? Está entendendo, irmão? Eu quero que você entenda. A vida cristã não é uma vida flutuante, não. A vida cristã, ela consiste, em conhecimento, em saber, em prestar um culto racional, em entender o que é a vida cristã que eu estou fazendo. Diga comigo, diga, eu tenho com o Senhor um pacto de sangue. Diga, toda a Santa Ceia, eu coloco dentro de mim o sangue de Jesus. Pacto de sangue era assim feito. Pegava-se ali a caneca de vinho, cortava o dedo, ninguém pode quebrar. Nós dois não vamos quebrar esse pacto. Quem quebrar morre. Pingava ali e depois beba. Beba. E a pessoa bebia e o outro dizia, você tem dentro de você o meu sangue. E eu vou colocar dentro de mim o teu sangue. Eu vou colocar a tua vida dentro de mim e a minha vida vai para dentro de você. Era o pacto de sangue. Ei, você não tem pacto de sangue comigo. Você não tem pacto de sangue com a sua esposa. Você não tem pacto de sangue com seu melhor amigo. Mas entenda, você tem um pacto de sangue com Jesus. Mas se quer a cada Santa Ceia renovar esse pacto, venha consciente que ao chegar aqui na casa do Senhor para participar da Santa Ceia, você está renovando a sua aliança. Você está renovando o seu pacto. E é uma aliança eterna. Diga comigo, é um pacto eterno. Para sempre. Quem quebrar, morre. E observe, quem falta a Santa Ceia, desnecessariamente, não tem vida. Não tem vida. Faltou a Santa Ceia, desnecessariamente, não tem vida. Ah, mas está andando para cima e para baixo. Sim, anda, mas espiritualmente não tem vida. É muito seco, é muito vazio. Não carrega dentro de si a presença de Deus. E por fim, o terceiro aspecto, que é o aspecto futuro, diga comigo, a Santa Ceia aponta para o arrebatamento. Está escrito aqui, Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ei, quando você vem para a Santa Ceia, você está se conscientizando que Jesus vai voltar. Você está se conscientizando. Naquele dia, não haverá desculpa. Oh, Senhor, eu não sabia que Tu virias. Naquele dia o Senhor vai dizer, eu lhe avisei pela Santa Ceia, eu avisei pela palavra, eu lhe avisei de diversas maneiras,
que haveria o arrebatamento. Eu deixei em todo o tempo o meu espírito, o amigo da noiva, preparando, ornamentando você para esse dia, mas você rompeu. Rompeu com o casamento. Se prostituiu espiritualmente. E aí o noivo não vai poder casar com quem se prostitui espiritualmente. Ei, escuta, Jesus vai se casar com uma noiva virgem. Entenda. Mas como? É com aqueles que eram safados, hoje não é mais. É com aqueles que roubavam, hoje não rouba mais. É com aqueles que falavam da vida dos outros, hoje não fala mais. É daqueles que eram cheios de coisinhas, hoje não são mais. Eles se purificaram. A Bíblia diz lá em Apocalipse, de onde vieram eles? Eles vieram porque lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles se purificaram no sangue. Eles vieram de lá. Eles se purificaram. Ei, meu irmão, quero lhe dizer, nós não chegamos no céu ainda não. Nós não estamos no céu ainda não, então te prepara para ir para lá. Se volta para Deus, teme a Deus, respeita a Deus, olha o sacrifício que Deus fez. Não olha para mim não, porque eu não fiz sacrifício nenhum para você. Quem fez o sacrifício por todos nós foi Jesus Cristo. Olha para Ele. Vive para Ele, ama Ele. Coloca Ele como centro da tua vida. Como primeiro na tua vida, prioriza Jesus, prioriza Deus. Não adianta eu priorizar o meu casamento e esquecer de Jesus. O que é que vai acontecer? Vou entrar com a minha mulher no inferno. Mas se eu priorizar Jesus Cristo, nós vamos para o céu. Porque crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. E crer é obedecer. Crer não é uma fé morta, solta, vulnerável, sem base nenhuma. Crer é obedecer. Amém? Arrebatamento. Quanto mais participamos da ceia, mais nos conscientizamos de que o arrebatamento acontecerá. Diga comigo, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E falando de ceia, o negócio é tão maravilhoso, a Santa Ceia é tão maravilhosa, ela vai permanecer no céu. Ei, eu estou falando para você, crente. Principalmente para você que não tem prazer de participar da ceia aqui na terra. Ela vai permanecer no céu. De todas as cerimônias, lá no céu ninguém vai ser batizado. Lá no céu ninguém vai receber os dons espirituais e nem falar em línguas estranhas. Mas no céu haverá a Santa Ceia do Senhor. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia mais uma vez. Abre aí Mateus. Mateus capítulo 26. Das ordenanças de Jesus é a única que vai permanecer eternamente. É a Santa Ceia. Olha o que diz a Bíblia. Mateus 26, 29. Alguém gostaria de ler? Lê aí, por favor, em voz alta. Pois é, está muito claro. Jesus disse, vos digo, desde agora não beberei. Eu não vou beber mais aqui na terra. Eu não vou beber mais. Eu vou beber com vocês lá no reino do meu Pai. Dá para você entender que a Santa Ceia ela vai continuar no céu?
Dá para você entender que Jesus foi muito claro? Jesus disse: eu não vou beber mais com vocês, eu não vou comer mais com vocês, mas haverá um dia, nos reuniremos outra vez, lá no reino do meu Pai. E aí eu vou comer e vou beber com vocês mais uma vez. Além de nós vermos Jesus como Ele é, o arrebatamento vem aí para isso, para nos dar o privilégio de ver Jesus como Ele é, olhar para o semblante dEle, ver a fisionomia dEle, sair da imaginação e entrar na realidade. Também seremos chamados a ceiar. Venham. O que é que o Senhor vai fazer? Nós vamos cear. Eu não disse que eu cearia com vocês? Eu não disse que eu cearia com vocês? Mas cearia com vocês agora no reino do meu Pai, no céu. Muito certo aqui o que está escrito, né? E digo que, desde agora, não beberei, não beberei. Não é não beberemos, é não beberei. Ele está falando dele. Não é não beberemos. Não é bebereis, é não beberei. Não beberei desse fruto da vide até aquele dia que o beba de novo. Eu vou beber de novo convosco. Eu vou beber de novo com vocês. Aonde? No reino do meu Pai, lá no céu. Se prepare, crente, para beber, tomar da ceia com Jesus na glória celestial. Aleluia. Eu tenho que valorizar isso. Porque se eu não valorizar agora, eu vou valorizar no céu? Nem lá eu chego. Nem lá eu chego. Se hoje eu faço descaso com as coisas espirituais de Deus, com as coisas eternas de Deus, como a Santa Ceia é, a Santa Ceia não é qualquer coisa. É um mandamento eterno. É uma ordenança eterna. A Santa Ceia precisa ser valorizada. Ela não salva, mas condena. Ela condena. Ela impede de ir ao céu. Pode ter certeza disso. Não é um simples ritual. É um memorial aonde Jesus é mais do que lembrado. Ele está presente. Tá? No passado, a Santa Ceia aponta para fazer em memória de mim, em gratidão. No presente, a Santa Ceia representa a comunhão com Cristo, a comunhão com o corpo. E também mostra-nos o pacto de sangue. Há um pacto futuro, há um pacto eterno, há um acordo, há um contrato. Jesus assinou isso com o seu sangue. E no futuro, o arrebatamento, a nossa comunhão eterna com Ele. E quando chegarmos no céu, vai ter Santa Ceia. Se coloque em pé.